Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arcabral. E para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos contar tudo o que vocês precisam saber sobre esquadrias de alumínio. Então vem aprender com a gente nessa aula que eu garanto, gente, vocês vão sair daqui sem nenhuma dúvida sobre o que são esquadrias de alumínio. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. E se você está chegando agora e não sabe o porquê nós estamos montando as nossas portas e janelas, vou deixar um card aqui em cima, gente, para vocês assistirem o vídeo e entenderem um pouco mais da história. Vou resumir aqui para vocês em 2 minutos. Nós perdemos todas as nossas portas e janelas porque a empresa com que a gente fechou faliu, sumiu do mapa e nos deixou a ver navios, né? A partir disso não tínhamos como fechar todas as nossas portas e janelas de novo, pois o custo encareceu demais devido às altas aí da pandemia. Nós criamos uma vaquinha onde diversos seguidores do nosso Instagram e inscritos aqui do canal nos ajudaram a retomar o nosso sonho. Com o valor arrecadado, nós decidimos retribuir com conhecimento. Então decidimos comprar os materiais, aprender sobre esquadrias de alumínio e fazer as montagens e ensinar tudo para vocês. E hoje sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de esquadrias de alumínio. Então vamos lá, gente. E hoje, gente, vai ser quase igual numa escolinha quando a gente vai tirar carta, tá? Primeiro a gente faz todas as aulas teóricas para depois a gente ir para a parte prática da coisa. Então hoje vocês não vão me ver montando portas e janelas e eu também não vou ensinar vocês como montar portas e janelas hoje, tá? No próximo vídeo sim. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês toda a teoria do que são de fato as esquadrias. Porque quando for chegar na hora da montagem, vai ficar muito fácil. Ou quando vocês olharem para a casa de vocês, para as portas, para as janelas, vocês já vão entender 100% o que é cada elemento. Então vamos lá, primeiro de tudo, afinal, o que são esquadrias de alumínio? É porta e janela? Na verdade tem uma definição um pouco mais técnica. As esquadrias não precisam ser necessariamente de alumínio, pode ser de madeira, pode ser de PVC. Esquadria é a denominação para todo o enquadramento, o conjunto de perfilados, ou seja, um conjunto de perfis, seja de alumínio, de madeira, de PVC, que se unem a fim de formarem elementos de vedação, seja porta, janela, domos, guarda-corpo, entre outros. Então todo o conjunto de perfilados, perfis, que se unem para fazer elementos de vedação são esquadrias, seja de alumínio ou de outros materiais. Bom, acho que ficou bem fácil de entender o primeiro conceito, né? Agora vamos lá. O pessoal fala muito aí, caixilha, esquadria, contramarco. O que são, afinal, esses elementos? Primeiro vamos falar do contramarco. Vou mostrar para vocês já já. O contramarco é aquela pecinha que bem lá no comecinho da obra, quando a gente vai começar o reboco, o pessoal das empresas de esquadria dá esse elemento para a gente chumbar no reboco. E esse elemento no futuro vai fazer a fixação da nossa porta ou janela e ele também serve como um elemento de vedação. Vou virar a câmera aqui e mostrar o que é um contramarco para vocês. Aqui, gente, ó, tá vendo essa peça de alumínio aqui, ó, com essa abinha? Essa daqui é a peça denominada contramarco e ela, bem dizer, é chumbada por todo o vão aonde no futuro instalaremos as portas e as janelas, ó. Então tudo isso daqui é um contramarco. Ele é feito de alumínio mesmo, tá? Só que ele não é pintado, não recebe nenhum tipo de pintura. E aí notem que essa parte dele é chumbada rente ao reboco e fica só essa abinha aqui, ó, pro lado de fora. Aqui é onde faremos no futuro a fixação de portas e janelas, entenderam? Tá bom, legal. E para que eu preciso saber o que é um contramarco? E, na verdade, por que se chama contramarco? Vamos pensar aqui num comparativo. Carne. Uma carne muito conhecida é o contrafilé, certo? Por que se chama contrafilé? Porque ele está de encontro, ou seja, contra o filé mignon. E no caso do contramarco, na prática ele é a mesma coisa. Ele vai contra o marco. Então tudo que a gente fixa no contramarco se chama marco. Aí dá origem
a todas as laterais das nossas portas e janelas. Seja uma porta pequena, uma porta grande, uma janela grande. Tudo que a gente envolve no contramarco se chama marco. A partir daí, existem 3 tipos diferentes de marcos. Os marcos superiores, os marcos laterais e os marcos inferiores. Eu vou desmontar essa janela aqui só para mostrar para vocês esses 3 tipos e qual que é a diferença deles. E a partir disso, vocês vão começar a interpretar aí o que são marcos e o que não são marcos. E, claro, gente, existem marcos para uma janela de 2 folhas, existem marcos para uma janela de 3 folhas, existem marcos para uma janela de 4 folhas. Cada tipo de janela vai um marco diferente, mas todos se enquadram entre superiores, laterais e inferiores. Então aguenta aí. Pronto, já tirei o quadro onde vai a parte dos vidros e agora eu vou desmontar isso aqui para vocês entenderem. Esse aqui é um marco superior e vocês vão identificar ele, por quê? Porque ele é fechado dos 2 lados e possui um trilho no meio. Esse trilho aqui, esses 2 trilhos no meio, é onde as folhas vão correr. Se, por exemplo, essa janela fosse uma janela de 3 folhas, a única diferença é que aqui teria um trilho a mais. 4 folhas teriam 2 trilhos a mais. E aqui, ó, um marco superior. Marcos laterais. Diferente dos superiores e inferiores, os marcos laterais não têm trilhos, eles têm essas abas de encaixe, onde o montante da porta, ou seja, o fecho da porta, vai se fixar no futuro. Então tudo que tem essas abas são marcos laterais. E agora vamos supor que essa peça fosse mais larga e tivesse outro desse nessa lateral, como eu vou mostrar para vocês em outros vídeos. Significa que nessa parte desse marco vão ser fixadas 2 folhas, ou seja, muito usado em quartos, em aquelas janelas venezianas, onde a gente tem uma veneziana que é inteira, uma veneziana ventilada, que é cheia de buraquinho, e outra que é composta por uma folha de vidro. Aí 2 se fixam de um lado e outra se fixa de outro. Mas lembre-se, sempre com essas abas são marcos laterais. E por último temos o marco inferior, e ele é reconhecido porque essa aba só é existente em um dos lados, o lado interno da janela, ou seja, o lado interno do cômodo. Porque desse lado a água da chuva vai bater e vai escorrer entre os trilhos e sair para fora da casa. E essa peça aqui, ela impede de fato que a água adentre o imóvel. E aqui, para facilitar ainda esse escoamento de água, é obrigatório o uso de drenos. Então a gente cria alguns tipos de aberturas no marco inferior para que a água consiga ir passando e encontrar o rumo dela. Então aqui, ó, tem até alguns buraquinhos. Esses buracos somos nós que estamos usinando, que fazemos, tá bom? Então, gente, se aqui tivesse mais um trilho, janela de 3 folhas. 2 trilhos a mais, janela de 4 folhas. Pronto. E isso, juntando esses 3 perfis diferentes, criamos o quadro aonde fixaremos nos contramarcos. Então, o que a gente vai fixar nos contramarcos são essas peças aqui. Toda janela de esquadria vai ter marcos laterais, superior e inferior. Fechou? Pronto. Agora, o próximo passo. Os quadros de folhas. São os elementos que a gente coloca dentro dos marcos e são responsáveis pela vedação. E esse sim a gente pode chamar de caixilho, tá? Ele é um caixilho porque ele é um conjunto de perfilados aonde vamos incluir o elemento de vedação principal. No caso aqui a gente pode colocar vidro, no caso aqui a gente pode colocar alumínio, a gente pode colocar PVC, entre outros elementos de vedação. Então,
Todo conjunto que compõe a folha de um quadro onde vai elemento de vedação é chamado de caixilho. Então, isso daqui é um caixilho de uma janela. Tá vendo, gente? Acaba que não fica tão complicado assim, né? E todo o processo para fazer esse caixilho, assim como o marco, é composto de perfilados. Então, para montar esse tipo de quadro, vamos precisar sempre de um montante de altura lateral, um montante de altura mão amiga, seja interna ou externa, e também vamos precisar de larguras, que é o comprimento da folha. Então aqui temos uma largura superior e uma largura inferior. Então lembre-se, toda janela possui duas larguras e duas alturas para a composição de um quadro. A única coisa que muda é que uma das laterais vai ser sempre um montante e a outra lateral vai ser sempre uma mão amiga. E assim, quando você juntar com a outra mão amiga da outra folha, as duas se cruzam, dando a vedação por completo. Aqui temos uma mão amiga externa e uma mão amiga interna. Eu vou apresentar para vocês todo o conceito disso na hora que eu for fazer a montagem, tá? Então nos próximos vídeos de ensinar a montar, vocês vão entender e aprender como diferenciar essas peças aqui também. E o importante é que elas vão se cruzar e fazer 100% da vedação. E além de uma mão amiga externa, que a gente identifica por esse vãozinho aqui, ó, onde ainda vai um outro elemento de vedação, não presente na mão amiga interna, que só tem o fechinho, ainda existe a mão amiga do meio. Então existe uma mão amiga aí que serve para ambos os lados e ela é utilizada em janelas de 3 ou mais quadros. Então, gente, no próximo vídeo a gente vai aprender todo o conceito disso daqui, inclusive como a gente vai aprender a montar. Use nessas peças que são fazer essas aberturas, ó, todos esses buracos, explica a importância de cada buraquinho e por que temos que fazer esses buracos. E a lógica desses vídeos vai ser montar diversos elementos em série. Então, no próximo vídeo vamos montar diversos quadros de marcos. Então a gente vai aprender a fazer quadros de marco de janelas de 2 folhas, janelas de 3 folhas, portas balcão. Tudo isso a gente vai aprender na aula de montagem de marcos. E na sequência a gente começa a fazer a montagem de quadros. E assim vocês vão conseguir montar todos os tipos de quadros e todos os tipos de marcos. Fechou, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, deixem aqui nos comentários, porque a gente está aqui para ensinar mesmo, para tentar ajudar da forma mais transparente possível, com todo o conhecimento que a gente está juntando e com muito amor para passar para vocês. Fechou? Gente, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. E não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos semanais para vocês. E no próximo vídeo eu vou começar a ensinar para vocês como é feita a montagem dos quadros. Então vocês vão aprender de fato como se unem os quadros, como funciona a parte da usinagem e todo o processo de montagem. Ao todo vão ser um conjunto aí de vários vídeos mesmo, tá? Então vocês vão começar sem saber nada e eu garanto que quando acabar a última videoaula, vocês vão estar montando portas e janelas aí nas obras, nas casas, no geral na vida de vocês. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e segue também a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e agora da montagem das nossas esquadrias. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!